Bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor, que hoje sugere a poesia completa de Manuel de Barros. Nesta edição da Editorial Caminho está reunida toda a poesia de Manuel de Barros até 2010. Já de seguida, o professor Arnaldo Saraiva fala-nos da obra do poeta brasileiro que conhece pessoalmente. O poema é, antes de tudo, um inutensílio. Hora de iniciar algum, convém-se vestir de roupa de trapo. Há quem se jogue debaixo do carro nos primeiros instantes. Faz bem uma janela aberta, uma veia aberta. Para mim, é uma coisa que serve de nada o poema enquanto vida houver. Ninguém é pai de um poema sem morrer. Manuel de Barros é hoje, talvez, o poeta considerado e prestigiado com mais idade no Brasil. Ele nasceu em 1916. Para se perceber a poesia de Manuel de Barros, deve fazer-se algum enquadramento geográfico. Ele nasceu na região que chamamos do Pantanal. O Pantanal é uma zona que, em certas épocas do ano, fica alagada. As águas dos rios transvasam, chove, etc. E é uma zona privilegiada por bichos, por vários tipos de bichos que não se vê, há alguns deles em nenhuma parte do mundo, e também por uma vegetação que é variada, é densa às vezes e é nova com frequência. Por outro lado, não se pode falar de Manuel de Barros sem se ter em conta que ele nasceu quando era ele menino, quando explodiu no Brasil o movimento modernista. E o movimento modernista deu alguma força àquilo que poderíamos chamar a literatura regional e a literatura primitiva, até no movimento representado por Oswald de Andrade, chamado antropofagia, de ser às raízes. A poesia de Manuel de Barros pode ser caracterizada por 3, 4 traços muito distintos que se devem ao facto, primeiro, de ele ser um poeta que não fez vida literária. Segundo, ao facto de ele ter, também até como professor, e professor de português ou professor de língua, ter uma preocupação que foi comum um mestre dele, que ele aliás homenageia na poesia, chamado Guimarães Rosa. Ele, portanto, é um criador de linguagem, criador de neologismos, mas criador de modismos, de frases que fogem à sintaxe tradicional, porque ele tem como Rosa um horror ao lugar comum, um horror ao automatismo da frase, dos discursos correntes. Apesar disso, ele também tem uma ligação à oralidade tão forte como a de um poeta que foi ainda seu contemporâneo, chamado Manuel Bandeira. Mas há um outro autor, e esse não brasileiro, mas um francês, chamado Francis Ponge, que pode ter pesado muito na poesia de Manuel de Barros, que é esse poeta francês que escreveu um livro chamado Parti pris des choses, o partido das coisas. Na poesia de Manuel de Barros nós vemos estas duas grandes preocupações. Por um lado, um gosto do concreto, um gosto de nomeação de bichos, de árvores, de coisas às vezes insignificantes, que podem até ser latas. E por outro lado, vemos essa preocupação também com o olhar do sujeito perdido entre as coisas. O sujeito está presente, mas põe-se também como que ao nível das coisas, mesmo quando as olha por cima. Ele cresceu numa fazenda e hoje ele vive em Campo Grande, em cuja casa já o visitei, já tive esse privilégio de conversar com ele em casa dele, mas não perdeu o seu olhar que pretende ser um olhar original ou originário. Ele quer-se um primitivo da escrita porque na luta entre o real e a literatura ele sabe
que a literatura só vence se imitar a natureza e se for também tão original como as coisas originais, se for tão natural como as coisas naturais. Trata-se de uma belíssima edição da Editorial Caminho que condensa toda a poesia de Manuel de Barros até 2010. No Ler Mais, Ler Melhor de hoje temos para oferecer 3 exemplares desta obra. Às 3 primeiras respostas corretas à pergunta de que ano data a obra de Manuel de Barros, Poemas Concebidos Sem Pecado. Participem através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Repito a pergunta de passatempo: de que ano data a obra de Manuel de Barros, Poemas Concebidos Sem Pecado. Concorram e boa sorte. Nós regressamos amanhã com mais sugestões e, claro, muitas ofertas. Até lá! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.